Bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast! Iluminados pelo poste, eles dão a sua opinião da política, a economia, da higiene ao bem-estar pessoal. Passo então a apresentar o painel dos mestres disto tudo. Amândio Nunes, Pedro Leite e João Oliveira. Junta-te a nós, enquanto procuramos responder às grandes questões do universo. Que fantástico ambiente! Vamos dar início a mais um episódio do meu podcast. Não faço a melhor ideia, mas sei o título. Nós hoje vamos falar sobre eficiência energética. Estejam atentos, quer tenham uma empresa, quer tenham uma casa, ou seja, caso não sejam sem abrigo. Este episódio vai-vos dar dicas excelentes para poupar na conta da energia. Temos connosco Ivo Pinheiro. Antes de começar este episódio, gostava de recordar que o episódio anterior foi sobre temas da atualidade. Nós, numa taça, juntamos vários temas, escolhemos, e os temas que saíram foram futebol, inteligência artificial e juros. E tivemos um meio convidado. Não veio metade da pessoa, mas só veio metade do episódio. Portanto, aconselham a que revejam ou que vejam esse episódio sobre a atualidade. Antes de nós começarmos, temos ainda que falar sobre o nosso... O nosso desafio do nosso merchandising. Ainda está a decorrer o desafio que lançamos aí para os nossos ouvintes, telespectadores. Aquele que enviar a foto mais original, que será decidida por nós, obviamente, ganhará uma caneca. Ok, e podem enviar como uma fotografia? Como? Exatamente. Não sabes? Por correio? Correio não. Redes sociais, mandem no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, por no WeTransfer. TikTok, por WeTransfer, para o e-mail, mais WhatsApp, temos tudo. Temos ok, tudo. está bem, temos tudo. Então pronto, vamos começar agora com o nosso episódio. Eu vou começar com uma pequena história. Como vocês sabem, se têm acompanhado os episódios anteriores, eu tive um período na Índia, e nesse período que eu estive... Mas não foi recentemente? Já foi há uns anos. E vários períodos. E nessa altura que eu estive na Índia... Olha, já agora, fizeste alguma na Índia ou foram todas cá? Não, todas cá, não sou tolo. Tens uma tatuada aquele elefante com o trombo? Não tenho, eu não tenho. Não tens essa? Opa, olha, por acaso, ainda para aí há uma semana ou duas, Claro, ia no metro e veio-me assim um tipo assim inglês, assim, do you know the name, do you know the name? Yes, yes, I know, Hanumanji. Oh, can I take a picture? Yes, yes. Oh, well done, well done. Eu gostou da Adorou. Não, nenhuma na Índia. Não sou tolo. Mas aprendi lá, fiz lá assim, uns cursos, uns workshops, aprendi lá uma forma de... Uma espécie de tipo reiki, chama-se cura prânica. E lembro que depois fui a um jantar da faculdade e estava lá o João Pavlov. Se calhar vocês não conhecem, o Amanda ainda se lembra dele, acho eu. O nome não é estranho. E alguém me perguntou de Índia e eu contei essa história. E ele virou-se para mim e disse assim: opá, eu estou a achar isso muito interessante, essa parte da energia, mas eu sou muito prático. Se eu te levar para casa e tu meteres 2 dedos na tomada, quanto é que isso me poupa na fatura De energia. de energia ao final do mês? Ok? E então acho que é isso que as pessoas têm na mente. E eu então passava aqui a palavra ao Ivo e gostava de saber se foi uma questão dessas, tipo assim, opá, se eu meter os dedos ou se aprender assim uma coisa esotérica, como é que eu posso baixar a fatura de energia, ou se a história foi outra. Isso é uma boa história, não é? Seja, como meter os dedos na fatura, na tomada e fazer baixar a fatura. Já nem sabes onde é que metes os dedos. Quem é que mete os dedos na fatura? Na fatura. Eu chego aqui a este setor, não foi assim, não foi com uma ideia dessas. Nem no fotovoltaico também acho que não foi assim com ideias tão estranhas, não é? Esotéricas. Não, é possível com o fotovoltaico efetivamente poupar na fatura e com investimentos em energias renováveis conseguimos poupar na fatura. E como é que tu um dia acordaste?
Pá, não, acordei, olha, acabei o curso, também estudei na FEP convosco, não é? Já somos da velha guarda, não no mesmo ano, mas no ano aqui já falem por vocês, da nova guarda. Sim, o mais novo, Somos os mais novos, pá, e acabei o curso, não sabia bem o que é que ia fazer, já tinha decidido, pá, trabalhar por conta de outro, em que já não era bem o meu... onde me encaixava, pá, o meu pai sempre teve uma historiazinha de ter algumas empresas, o que é que vamos fazer? Vamos fazer isto, aquilo. Passou-te esse bichinho de empreendedorismo, boa. Energias renováveis, será que dá, será que não dá? Pá, na altura, conhecemos uma pessoa que até o meu pai conheceu uma pessoa que era engenheiro mecânico e tal, pá, energias renováveis, e até foi uma coisa curiosa que ele disse, pá, mas olha, vamos fazer uma empresa de energias renováveis, os três, mas só se o meu filho entrar. Pá, tem uma condição, o meu filho também acabou o curso e tal, e queria que ele entrasse, que ele tem que entrar. Eu disse, pá, mas eu convenço o seu filho, diga-me quem é e tal, e eu convenço. Deu o número de telefone? Não, coincidência, o gajo treinava karaté comigo, ou seja, o mundo é tão pequeno... Olha, já foi assim, olha, ou tu entras ou eu sabe. Olha, eu acho que era uma boa estratégia. Ou tu entras nisto, ou então... Ou levas logo no corpo. Qual é que na altura era a cor do cinto? Não, eu era mais graduado que ele, ainda pratica, eu não hoje vim de treinar. A sério? Qual é o teu cinto? É cinto negro, sou o segundo dá, sim. E ele nessa questão... Cuidado, não podes brincar. Não podes brincar. Não, diz-me uma coisa, se alguém não pagar... Se não pagar, os clientes pagam todos, são todos bons pagadores. Sabem a tua graduação de Karaté? Não, isso é um Karaté, uma pessoa pacífico. Está aqui o cartão. Sim, sabe autocontrolar. Autocontrolo. Black Belt. Continua, desculpa. Nada, depois curiosamente, pá, a ideia foi, ele era engenheiro mecânico, começámos a montar painéis de aquecimentos de águas, pá, vamos começar por esta área. Ok. Começámos em dezembro de 2007, pá, começámos em 2008, acabei o curso em outubro, por isso foi ali quase... Queres a mão na massa? Claro, pá, éramos só os dois, íamos aos clientes, a fazer tudo, inicialmente a começar, não é? Apercebemos rápido... Isso é muito interessante em empreendedorismo, ou seja, quando nós queremos montar um projeto e estamos numa fase inicial, no início... Temos de fazer tudo, pá, temos de mandar e-mails... Há mínimo pessoas, não contratando mínimo pessoas, nós éramos só os dois inicialmente, pá, fizemos alguns contactos para fazer equipas de montagem, né? Pá, mas se tivermos algumas obras para fazer, temos de ter alguém que nos ajude a montar. São contratáveis. Pá, a ideia inicial é engraçado, começamos com a ideia de montar painéis para aquecimento de águas, mas vimos que havia uma competição muito grande, pá, dos pistoleiros, ou seja, faziam preços muito baixos e não era um mercado que se tornasse assim tão interessante. Coincidência, pá, em setembro de 2008 sai a legislação do fotovoltaico, ou seja, em Portugal. Aliado, por exemplo, como agora está no hidrogênio, essas tecnologias são tecnologias muito caras, não é? Ou seja, em 2008 um painel custava 10 vezes mais que o que custa agora. Não havia, se nós montássemos um painel para produzir, para consumir, pagava-se em 20 ou 30 anos, ou seja, não era rentável. Então o Estado criou um incentivo, pá, vamos criar um incentivo que é, vamos bonificar uma tarifa, toda a energia que for produzida é vendida e era tipo um investimento, era chamada microgeração. Bem, nós apanhamos essa boleia, ou seja, começamos a ver que se calhar esta parte seria mais interessante e seguimos por aí fora. Bem, entretanto, o sócio já não está, já saiu, abraçou outro projeto, mas nós continuamos, eu e o meu pai continuamos até agora. Vamos fazer 16 anos já no final deste ano. Bem, já temos uma história. Ele saiu da sociedade, mas entrei na Karaté contigo. Não, já não treino na Karaté também. Foi divórcio. Não, pá, ele depois deixou, por acaso deixou antes de treinar, mas não sei se treinará noutro sítio, pelo menos comigo já não treina. A tua evolução tecnológica nestes 16 anos deve ter sido qualquer coisa fenomenal. É, efetivamente, opa, em duas perspectivas. A primeira perspectiva mais na vertente de preço, não é? Ou seja, o que é que isto levou? Isto foi que Portugal criou um incentivo, a Espanha criou um incentivo, a Alemanha criou um incentivo. Mas fomos os primeiros a criar um incentivo? Não fomos os primeiros, mas fomos dos primeiros. Ou seja, a Alemanha criou o primeiro, depois a Espanha e Portugal quase ali taco a taco, e criou-se um mercado artificial, não é? Ou seja, os painéis não eram... Aumentou a procura, fez levar a que houvesse mais fabricantes, mais produção de painéis, e os preços começaram a baixar. Mais inovação. E o governo, a cada ano que passava, começou a baixar os incentivos. Ou seja, no primeiro ano, para ter uma ideia, nós temos na nossa sede uma instalação que foi a primeira ligada no Porto, nós recebíamos 65 cêntimos por quilowatt. Nós agora em casa pagamos 20. Pois. Ou seja, na altura pagávamos 12 ou 11, quer dizer, era para aí 6 vezes mais. Depois no ano seguinte, quem entrava já não era 65, já era 61, no ano depois 50 e tal, depois 40 e tal. Pois. Até que chegou a 2014 e o governo já pagava ali um tac-a-tac, já estava a pagar menos do que o que nós pagávamos em casa, e daí em 2014 surge uma legislação que é o autoconsumo,
em que muda um bocadinho o paradigma, não é? Em que deixa de ser um negócio financeiro, que é porque aquilo era financeiro, não é? Tu punhas os painéis e recebias uma prestação mensal na conta, beneficiado. Passa a ser para produzires e consumires e baixares a fatura. E pegando aqui na tua ideia da questão do pagar, não é? Porque isso é o que a malta... E aliás, os nossos ouvintes hoje estão-nos a ouvir aqui porque vão efetivamente receber grandes dicas de poupança. Não fiques assim surpreendido, mas é esse o objetivo do episódio. Eu tenho uma história muito engraçada que me aconteceu há cerca de um mês e meio atrás. Que é o quê? Sempre que a gente recebe as chamadas da Endesa ou da Repsol, etc., tendemos a ignorar. E eles até perguntam... Não, eu guardo assim, não atender. Ok, não, mas eu... que é spam. Mas eu dessa vez... Atendo aos berros, a fingir que estou no trânsito. Estou muito ocupado, diga. Sim, mas já vi uma técnica interessante para isso. Não deixas gravar. Atendes e não dizes nada. Ficas lá um minuto. E ele diz a conversa toda. Respirar? Não. Ele te ouve, ele depois desliga e pensa, pá, este gajo é para arriscar. E ele liga outra vez, tu atendes e não dizes nada. Ok. Podes também deixar que ele conte a história toda que tem lá gravada. Nem diz bom dia. Também há outra estratégia que eu já disse que é dizer, estou desempregado. Não, esse é dos cartões de crédito no Mas shopping. a seguir olha, dizer assim, importa-se que grava esta conversa. Tu dizeres isso à pessoa. Ela assim pode gravar, assim, depois a gravar. Pronto, pode falar a seguir ao PI. E ele fica constrangido. Fica constrangido com aquela situação. Sabes que eu tenho duas coisas a dizer em relação ao que vocês estão a dizer, que é... Interrompemos a tua conversa. Por um lado interromperam a história, mas depois, por outro, vocês têm que pensar que todas as pessoas que estão num call center a ouvir-nos, neste momento estão bastante irritadas. Já estamos a perder seguidores. Sim, estamos a perder seguidores. Estamos a perder seguidores. Estamos a perder? Atenção. São pessoas que merecem todo o nosso respeito e devem ser tratadas com respeito. Eu tento tratar mesmo com respeito. Mas no por shopping... outro lado, estamos a ganhar outros ouvintes. Estamos a dar aqui dicas para atender essas chamadas. Mas no shopping dá jeito. Quando eles vão lá, o cartão, ou já tenho, ou estou desempregado. Desempregado é incrível. Tipo, tu és funciona a pessoa para mais tudo. espetacular do mundo e de repente és uma merda. São as moscas que pegam, é isso? Sim. Exatamente. E então vamos já estar engraçado. E então eu nunca atendo e a estratégia que eu normalmente uso para não ter que ouvir e estar a gastar aquele tempo é eu não autorizo a gravação, pronto, e aí a conversa morre logo, não é? Porque não autorizo. Hoje acordei rouco. E então, daquela vez decidi aceitar a chamada. E eu estava à frente do computador, ela começou-me a falar na poupança, e eu tinha, umas semanas antes, o meu cunhado tinha mudado para a Repsol, o programa Leve Mais, e disse que poupava metade da luz, ou seja, o custo pelo quilowatt, que estava à metade do preço da EDP. E eu resolvi confirmar essa história. Ali à frente, abri a fatura da EDP, que nunca mudei, sou cliente desde o início, e confirmei. Ela estava a dizer que pela Endesa pagava 10 cêntimos por kilowatt em relação à EDP que pagava 16. E disse, olha, ligue-me na quinta-feira. Pá, eu até quinta-feira fui confirmar com o meu cunhado e fui ver esse tal programa da Repsol, que pagava 8 cêntimos. E onde é que eu quero chegar? Que isso é que é agora importante. É engraçado. E que é engraçado. Tem que ser engraçado. Sim, tem que ser engraçado. Temos aqui um cinturão negro. Sim, exatamente. Acertar o passo. Por um lado, nós muitas vezes estamos céticos em relação a estas propostas que nos surgem por telefone, não é? Porque não temos tempo, não temos disponibilidade. E ali até foi uma vantagem para mim, porque vou passar a pagar metade da luz. Mas por outro lado, com esta questão do fotovoltaico, e isso é que eu queria perguntar ao Hugo, era... ao Ivo, isso não é água, que eu queria perguntar ao Ivo era a questão de, ou seja, com o fotovoltaico, como é que as pessoas podem poupar? Isso é efetivamente uma grande questão. Antes de responder, onde é que está outra manhada. Onde é que está a piada? Não, a piada vem a seguir, ele depois vai contar. Ele a piada dele é que ele não queria atender e ficou a ganhar. Mas então mudaste, foi? Ok, não tínhamos visto na história. Sim, mudei. Não, dois pontos importantes. Um ponto que ele toca, ele só não tem para te situar e porque é que acontece, o que é que está a acontecer. Não é? Ou seja, o mercado, o ano passado, com a guerra, a energia disparou, não é? E o que é que o governo fez? As indústrias, principalmente a energia, atingiu valores estratosféricos. Claro. Há muitas indústrias que têm o chamada fatura indexada, quer dizer, flutuante mediante o mercado, e estavam a pagar 4 ou 5 vezes mais fatura do que pagariam normalmente. E o governo pegou e retirou ou seja, a tua fatura é feita por duas partes, uma que é os tais 8 cêntimos, que é o dinheiro
que a Endesa ganha, não é? Ou seja, recebe de vender a energia, e outra parte é a componente do Estado, que é as redes. E o Governo, excepcionalmente, primeiro zerou as redes, e o ano passado pôs negativo, ou seja, ele paga, subsidiou. Em vez de estás a pagar impostos, ele está a subsidiar. Por isso é que é possível, neste momento, teres uma tarifa de passar de 16 para 8. Só que a União Europeia já disse, meus amigos, atenção que até o final do ano isto tem que acabar, por isso preparem-se para o final do ano, a energia vai subir novamente, vai retomar o componente de impostos, vai entrar e a Endesa vai ter que meter esse componente. Mas ali naquele caso tem um programa de fidelização de 12 meses, pronto, ali até... Depois podes mudar. Sim, depois posso mudar. Ou seja, nós temos um ano para instalar painéis solares. Pronto, exatamente. Um ano, ou até menos, se quiserem ser, podem ser mais rápidos ainda, se esperar um ano. Não, o fotovoltaico... Antes que a fatura dispara outra vez. Temos ali um painel. Olha, mas eu estive a ver aquela reportagem que deste à TVI. Sim. E disseste, estavas ali com uma fila de espera de instalação jeitosa. Na altura, não sei... Diz-me uma coisa, isso é real ou estavas-te a fazer difícil? Não, era real. Não, o que aconteceu o ano passado, essencialmente até mais para a indústria, os preços estavam tão altos que os industriais estavam desesperados. Às vezes até chegavam à nossa vez e diziam, eu não faço a obra, não é pelo mais barato, é que o que fizer a obra mais rápido, porque eu preciso rapidamente de baixar a fatura de energia. Neste momento, a energia, o mercado acalmou um bocadinho e as coisas já não estão tão acentuadas. Mas em termos residenciais, para as vossas casas, o fotovoltaico tem grande interesse, porque permite-vos reduzir a fatura. Dependendo depois se vocês querem pôr um sistema com baterias ou sem baterias, porque isso faz variar um bocadinho. Se for sem baterias, aí 20 a 40% de poupança e um payback de 4, 5 anos. Se for um sistema com baterias, vais ter que investir um bocadinho mais, tens de pôr mais painéis, mais as baterias. Pois. Estamos a falar se calhar 7, 8 anos, um bocadinho mais de amortização. Mas não esquecer que os painéis trazem garantia de 25 anos, ou seja, há uma garantia longa, de que daqui a 25 anos são, por exemplo, pelo menos 80, 85%, dependendo das marcas, só perdem 15%. Mas uma coisa, 25 anos, mas em termos de período útil de vida, será mais ou menos quanto? Ou seja, ele no ano 25 não morre, não é? Ou seja, estava 85, no ano 25 e um dia não se desliga. Até 25 anos, nós temos a certeza, se o payback é em 5 anos, tu vais provavelmente quintuplicar o investimento. O dinheiro, exatamente. Ok? Mas... garantidamente, porque tem garantia de painel. Se o painel avariar, metes um novo. Sim. Mas, se ele continua, quer dizer que o investimento vai mais do que quintuplicar. Sim, normalmente o painel perde 0, por estimativa, um painel fotovoltaico perde mais no primeiro ano, por curiosidade, 2% normalmente, e depois 0,55, 0,5, 0,55, dependendo das marcas, por cada ano de degradação. Quer dizer que ele no ano 26 irá continuar essa degradação à partida, não é? Porque é que se estima, se calhar, 30, 35, será uma altura que justifica trocá-lo por uma tecnologia nova. Quando é que achas que será a altura para trocar? Depende muito de muitos fatores, não é? Mas se calhar aí no 25, 30 anos, se calhar justifica meter um sistema novo, não é? E fazer uma mudança. Ora bem, tens a empresa a 17 e não sabes se os painéis duram 25. Não, a garantia é de 25, não é? Ou seja, a garantia é de 25. E neste momento não há apoios, ou há? O que é que houve? O que é que, para vos situar em termos de apoios, houve um apoio que era o chamado Fundo Ambiental para os particulares, que era um apoio até 2.500 euros, que entretanto encerrou. Falava-se que ia abrir, mas o Governo entretanto reduziu o IVA de 23% para 6% neste tipo de tecnologias. E aí retirou, parece-me que tirou um bocadinho de pé do acelerador e se calhar não se fala tão cedo em haver outra vez apoio no fotovoltaico. Eles estão concentrados no galamba. Não, porque aqui no Fundo Ambiental o que é que houve? Havia apoio para as janelas eficientes, havia para painéis de aquecimento de águas, para o fotovoltaico, mas tipo 95% do dinheiro foi todo para o fotovoltaico, ou seja, e eles querem um bocadinho se promover, e o fotovoltaico paga-se a si próprio, não precisa tanto de incentivo, não é? Ou seja, porque o incentivo já vem através da conta da energia. Isso é muito importante, desculpa, referir isso e frisar bem isso, que é interessante termos apoios, no entanto, mesmo no período em que não há apoios, é na mesma altamente rentável. Sim, exatamente. Por causa da poupança na fatura energética. Este cliente fez através da questão da descarbonização da indústria, ou seja, houve um programa que terminou em fevereiro, mas que irá abrir novamente este ano, que é chamado Descarbonização da Indústria, que é fundos do PRR e do Fundo Ambiental, em que o apoio ia de 55% a 85% a fundo perdido.
Empresas. para empresas. Então quem tem uma empresa... Quem tem uma empresa, se for uma indústria, ou seja, tem que ter um CAI industrial, Sim. pode-se candidatar a esse fundo e... Além da poupança energética, Opa, tem normalmente- um apoio brutal na aquisição. Um cliente que faça um investimento atualmente com fundos próprios tem um payback entre 2 a 4 anos, uma indústria neste momento, Sem apoio. sem apoio. 2 a 4 anos sem o payback. Sem- Que é excelente. É, Com apoio. Com apoio, quer dizer, se 85% a fundo perdido, aquilo paga aquilo em 2 a 3 meses ou meio ano. Pois, isso é Ou seja, excelente. E- até- Mas isso é engraçado porque... Desculpa. Sim, Estamos a diz, falar de um diz. investimento de quantos? Ou seja, nem todas as empresas cá têm fundos para investirem. É um investimento enorme ou um investimento em Pá, quanto? isto depende muito da fatura de energia de cada empresa, não é? Ou seja, há empresas que gastam 50 mil euros, 100 mil, e há também umas que gastam 1000. não é? Vamos pegar uma empresa com fatura de 50 mil euros. Que gaste 50 mil euros De luz, de Qual é o de investimento? Qual seria o energia. investimento? Pá, se depende de 50 mil euros, falaríamos se calhar 50 mil euros uma poupança de 30 a 40% da fatura, E de 25, 200 e tal mil euros, se calhar é isso se gasta. Mas também já estamos a falar, uma empresa que gasta 50 mil euros já é uma Claro, empresa muito claro. grande. não é? Este momento Para ser o Guterres, não é? Façam as É, contas. opa, é fazer as contas. 3 vezes. Não, mas quem paga 50 mil euros de energia também não é muito difícil investir 200 mil. Sim, Para nós temos várias baixar- hipóteses. Há os fundos, não é? O fundo de descarbonização. Há a possibilidade, nós temos pagamentos em prestações em que o cliente pode fazer um financiamento connosco ou com o banco e com a poupança paga a prestação, ou seja, não tira a liquidez da É empresa. mais perigoso fazer convosco porque depois vais lá bater à porta, teu cinto. Não, connosco nós temos um parceiro que é para bancar. Não é o homem do fraco, é o homem do kimono. Do kimono. É o homem do Não, kimono. os homens não batem de cara, não Olha, se batem é um bom ninguém. negócio, o homem do kimono. Do kimono. Olha, E depois temos e possibilidades, que disseste bem, opá, empresas que não têm capital, não é? Ou seja, Não disse, meu. Cipaste. Então vamos fazer de conta que eu não disse. Tá bem? Pronto, está bem. Opa, e aquelas empresas, meu, tipo assim, opa, isso é muito bonito, Não é baixar a guita. fatura e dizer pá, isto é uma altura difícil, não tenho guita. Essas empresas estão todas de fora, é verdade? Não é verdade, não, porque nós temos soluções também para essas empresas, ou seja, boa. temos possibilidades. Estou curioso. Estou a querer parecer o Mike. Boa, Estou Mike. curioso. Estou curioso. Não, temos hipóteses, nós temos um fundo parceiro que investimos, fazemos nós o investimento. Imagina que tens a tua indústria, não investes, mas olha, pá, tu não vais investir nada, eu faço aqui o investimento, manutenção, seguros, é tudo à minha conta. Vou pegar na tua fatura e dizer assim, opá, mas olha, tu quanto é que gastas? Opá, estás a gastar 12 cêntimos por quilowatt. Então vamos fazer aqui um contrato a 10 anos, vais ficar a pagar toda a energia que os painéis produzirem a 8 cêntimos. Pode fazer aqui já um desconto porreiro. Seguros, manutenção, qualquer avaria, é a minha responsabilidade. No final dos 10 anos, o sistema é teu, gratuitamente. E tu, sem investimento, tens ali uma poupança de 4 cêntimos, sem fazeres investimento nenhum. Pô, é quase que tens que dispor do espaço e tens o compromisso que tens que assinar durante 10 anos, tens que cumprir aquelas regras, não é? Aquele contrato. É de borla. É uma forma de tu... Pronto, está a pagar 8 vais cêntimos pagar em vez de... de 12. Não, mas se eu fosse investir... Baixa a fatura e não investe. Baixa a fatura Exatamente. sem investir. Claro que se fizeres assim, opá, não, eu tenho um compromisso, tenho que pagar aquela energia, correto. Se tivesse dinheiro, não era melhor investimento se eu tivesse capital e investir, correto, porque aí tinhas... Mas tinhas retorno, risco, mas tens o risco, mas tens que investir, tens tudo. Aqui é uma possibilidade de tu não investires Sem teres e nada sem de- teres nada e tens uma poupança associada na mesma, não é? Ou seja, Isso é excelente. Eu acho que as pessoas não sabem disso. e chama-se o PPA, não é? Ou seja, os chamados, em português, são contratos de energia, pode ir 10 a 15 a 20, depende depois do prazo. Isso é muito complicado. Ou seja, alguém que tenha uma indústria, tem uma empresa Sim, e não tem capital. de capital e quer baixar a fatura energética, Sim, vem bater à tua porta. sim. E faz um PPA. E faz um PPA, PPA. exatamente. E Olha, faz- e para particulares, não há assim uma coisa do género? Para particulares, normalmente pronto, não fazemos PPAs para particulares. Para particulares, normalmente é investimento próprio. Há agora mais algumas soluções. Eu não sei se algum de vocês mora num prédio ou num. Isto é um prédio. Isto é um Vamos prédio. ver. Eu também moro num Sim, prédio. sim, Não, estamos num não, prédio. pronto, agora- Sim, sim. agora- Também moro num prédio. Então, afinal. O cara dele ficou conhecido no segundo episódio. O quê? O outro É do foi... vómito, não é? Não, antes Quem dera fosse que um fosse vómito. Aí vómito era. Foi lá o outro com a mangueira. Olha, ainda ontem Mangueira, recebi. não foi foi mangueira no fim. Sim, sim. Porque senão espalhava aquilo tudo para ficar bem. Atenção, ele é uma pessoa excepcional. E ainda agora me fui para cá, tive a falar com ele que ele estava a varanda com o Ele filho. já ouviu o episódio? Pá, não, espero que não. Até Mas olha, recebi muito bom feedback dessa comparação, pá. porque ele é polícia.
Okay. Ainda vais preso. Ainda vou preso. Não, mas é uma pessoa extraordinária. Por favor, não enviem o link do segundo episódio. Atenção, mas não foi só ele. Havia mais voluntários. Ou Polícia Seródio. É Seródio? Ele chama-se Seródio? Não, mas vamos chamar Seródio. Ok. Para efeitos de podcast. Havia mais pessoas disponíveis para ir lá limpar que não estão disponíveis para abrir uma folhinha de Excel e apontar lá os números. Mas pronto, exatamente. Agora deu-me a branco. A literacia financeira era o segundo episódio, então estamos corretos. Não, o que eu gostava a dizer e a sugerir, pronto, isto estamos a falar em várias possibilidades, não é? Falamos nas residências, falamos nas indústrias, para os espectadores que têm moradias, não é? Normalmente... Desculpa lá. Isso não é uma indústria, mas é uma discoteca chamada indústria. Também desde que tenha espaços... Não, e tem que ter baterias. Essa funciona à noite. Porque o principal consumo já é à noite. Mas o CAI tem que ser de indústria para usufruir daquele benefício. Da descarbonização da indústria indústria tem que ser vodka. Porquê? Porque uma das coisas que é importante percebermos, e quem está lá em casa, se tiver carros ou tiver a pensar em comprar um carro, é como é que depois vão carregar o carro, não é? Porque isso é preciso ter potência contratada, não é? Ou seja, é preciso que a nossa... Se for uma moradia, que a nossa potência que nós temos disponível que acomode um carro... Então, mas, por exemplo, dá-me um exemplo. Temos uma potência contratada de 4,5, não é? Dá um exemplo. Ainda hoje estive numa formação de um fornecedor e em estudos na Alemanha, uma família que pensa comprar um carro elétrico, o incremento de energia de um carro elétrico será cerca de 48% da fatura. Quer dizer, é preciso termos um bocadinho de potência, estamos a ver, 48% é alguma potência, não é? É preciso olharmos para a fatura e dizer assim, opá, tenho potência contratada, tenho 3,45. Olha, mas o meu carro carrega a 7. Então, afinal, se calhar não vai chegar. Não é? Eu acho, para a terceira idade, se eles leem no papel e dizem assim, isto aumenta 48% a potência, mas que vou comprar um já neste negócio. Não, eu estou a dizer... Estou-te a dizer só para ter uma ideia... Se o papel assim aumenta 48% a potência, não, só aí fazer fila. Não, na terceira idade. Mas é preciso depois percebermos o que é que reduz em termos de custos, não é para isso que estamos aqui a falar. Se tu compras um carro elétrico... Eu estava a comparar com um comprimido azul. Um comprimido azul, pois, a potência. Estavas a falar de potência. Era isso que estavas a falar, não era? Era. Mas não, o que eu queria dizer era, em termos de custos, que é importante também para quem está lá em casa, o comprar o carro elétrico dá uma poupança, se carregares em casa, cerca de 1/3 do valor que terias num combustível tradicional. 1/3. E se puser um painel dos teus... Exatamente, ou seja, se conseguires pôr um sistema fotovoltaico, nós até temos soluções com carregadores fotovoltaicos. Desculpa, como é que alguém pode chegar até ti? Bom, através do nosso site, da Sinersol, www.sinersol.pt. É a forma mais fácil. É o mais fácil. Sinersol. Sinersol. SINERSOL.pt. Através daí consegue encontrar todos os contactos, o telefone, dirigir-se à nossa sede também. Que é alguém quer comprar um carro elétrico, mas vai ao site há bocado interrompemos aí o raciocínio. Da questão do prédio. Do prédio. Como é que podemos... Da questão do fotovoltaico e exatamente. Pronto, eu estava a terminar os carregadores, mas volto. Pronto, se não fizeres então só para ti, a questão de ter o painel lá em cima... Eu acabo só com os carregadores e já passo essa parte. Dos carregadores, importante lá para casa, se pensarem em comprar um carro, se morarem numa moradia, verem a fatura de energias, quanto é que eu tenho contratado, o meu carro carrega em monofásico ou em trifásico, menos perguntem ao vendedor, ou perguntem a alguma empresa da nossa área. Era isso que eu ia dizer, vão a www.comprar-um-carro-elétrico.sinersol.pt e façam umas vais ter que contratar uma telefonista. Amanhã já sabes. Telefonista. Não é? Exatamente, nós respondemos e andamos sem compromisso. Ninguém compra carro sem falar com o enfermeiro a partir de agora. É isso mesmo. Primeiro. E depois, à partida, vai baixar a fatura enquanto o gasto com... Pronto, é isso. Mas que nome é que vamos dar então ao stand? Ao stand dos carros? Sim. Temos que pensar. Vamos começar já a vender carros. Já é um negócio que estamos a pensar. Isso é empreendedorismo, não é? Não, pronto, é importante isso. Se morarem num prédio, pronto, tem outras condicionantes, não é? Que é, se tiver um lugar, uma box, não é? Eu tenho energia já que vem do meu apartamento, é do condomínio, de onde é que eu vou carregar? E se lugar de garagem? Se tivesse um lugar de garagem... Se não tiver lugar de garagem? Se não tiveres, aí já tens, ou vais carregar na rua... E se não conseguires meter o carro na garagem? Então aí já é mais outro problema, não é? Não, nesse caso, alguém comprou uma casa, faz a escritura, pega no carro... E não cabe.
Olha, não consigo entrar na garagem. Tem que deixar cá fora. Uma extensão. Pronto, mas imagina, pronto, posso pôr no meu caso. Eu tenho a box, tenho lá a fase, a eletricidade do meu apartamento. Nesse caso, que eu tenho que instalar ali um... Aí é preciso perceber se efetivamente o cabo que vem lá de cima à tua box tem capacidade para aguentar a carga do carregador. Se tiveres um lugar comum, aí convém ver com o condomínio, não é? Vais ter que ir buscar energia ao contador comum. Só que o problema é, se fores o primeiro, tranquilo, és o primeiro, há energia. Bem, o segundo, se calhar ainda o contador aguenta. Quando começar a virem todos, é ligar aquele contador, ou seja, há mais alguns requisitos que temos. Quem tem garagem aberta num prédio tem que ir o mais rápido possível, www.sinersol.pt para ser o primeiro. Convém-se informarem, ou seja, os das moradias é muito mais fácil porque estás dentro da tua casa, fazes o que queres, não é? Pois. Num prédio já não é tanto assim, é preciso ter mais... É preciso falar contigo. É preciso falar comigo e também ver o que é que o condomínio tem, se há condições ou não. Se não, fica com o menino nos braços e depois tem que passar uma tomada lá de cima do apartamento até à garagem. Uma extensão. Tens ideia se agora os prédios quando são construídos já têm essa já é obrigatório, sim. Já é obrigatório. Obrigatório, excelente. Só que agora os antigos, não é? Claro, não estão preparados, não é? O que é que na pergunta que me tinhas feito para ir tocando... Era o autoconsumo, ou seja, doméstico, não é? Ou seja, o próprio prédio consegue produzir energia, certo? Sim, ou seja, isto é o que eu estava a dizer, com a necessidade de energia que temos, da indústria, dos particulares, a União Europeia tem vindo a incentivar. E levou a que houvesse necessidade de criar um mecanismo em que tu no prédio seja mais igualdade, não é? Seja, poderes também beneficiar. Estava a dizer há bocado, podes consumir para ti próprio, és autorização ao condomínio, o condomínio pode montar para as partes comuns, mas só havia estas duas hipóteses. Neste momento, saiu ano passado, foi criado um decreto que é chamado as comunidades de energia e autoconsumos coletivos, que é a possibilidade de tu conseguires partilhar a energia também no teu próprio prédio, ou seja, tu podes instalar uma central, cobrir o telhado do teu prédio e depois vai haver aderentes, não é? Tu queres aderir, quem é que quer, quem é que não querem participar nesse autoconsumo coletivo e, em primeiro lugar, abastecemos a energia do prédio e o resto é abatido nas casas que aderem. Distribuídos por todos, não é? Exatamente. E tem mais uma vantagem que pode ser um benefício em que os prédios consigam usufruir. Isto está numa fase ainda um bocadinho embrionária, não é? Seja, mas já existe a tecnologia então para, caso algum prédio vá ter contigo, de tu conseguir já operacionalizar isso. Efetivamente a lei está disponível, é possível tecnicamente, mas ainda estamos numa fase de operacionalização, tanto por parte da Direção-Geral de Energia, como da E-Redes, que é quem gera a rede elétrica. Pois. Quando é que estará pronto então? Isto está faseadamente a ficar em funcionamento, porque isto implica algumas coisas, que é, os contadores têm que ser todos modernos, no prédio, têm que ser todos contadores inteligentes, ou seja, várias coisas. Mais uma vez, imaginando que eu veria no meu prédio, ou alguém que tem um prédio, veja essa possibilidade, poderia mais uma vez ir ao site www.sinersol.pt e provavelmente terias ali uma base de dados. E quando tivesse o disponível, tu responderias por e-mail, ok, nós agora podemos... O procedimento que se está a fazer é o seguinte, o teu prédio, assim, eu quero avançar, fazemos o orçamento, é validado por vocês, é preciso criar um regulamento para a comunidade, para dizer assim, quais são as regras de quem é que entra e quem é que sai, como é que vai ser gerido. Inicialmente é registado como um autoconsumo normal, ou seja, começou o prédio... produzir-se a sua própria energia e vai vendendo o excedente e ao mesmo tempo metemos o licenciamento já para o autoconsumo coletivo, como é um processo que demora mais, o prédio vai beneficiando na mesma porque é possível venderes o excedente, ou seja, se tu estiveres a produzir a mais, podes vender essa energia e receber esse benefício. E durante este período o prédio não fica com o investimento parado à espera que consigas desbloquear o autoconsumo coletivo, que é um processo mais demorado neste momento. E eu tenho uma questão, que é, normalmente nos prédios, principalmente em condomínios, quando há trabalho, toda a gente, eu quero-me chegar à frente, eu é que faço isto. Não, só que não. Ou seja, dá trabalho no prédio. E a questão, exceto se for para apanhar apoios, é que toda a gente quer ir. Vão todos. Mas o primeiro Excel é que não. Mas... Portanto, estás a dizer, o processo é complicado, mas se
vierem falar contigo ou com a Sim, nós tratamos do processo. Vocês tratam do processo e é algo muito tranquilo. Ou seja, eu tenho um prédio, não quero ter trabalho, quero roubar. Isto o que vai acontecer é assim, vai haver mais algum trabalho, porque isto depois implica que haja um acerto entre o que é que vai caber a quem, não é? Ou seja, quantos condóminos é que vão participar, qual é a percentagem que cada um vai, porque isto depois há várias possibilidades. Nós podemos... Mas o trabalho é esse entre eles, ver quem é que vai investir. O ideal quem é que vai seriam beneficiar. todos aderir, não era? Mas de resto, esta parte toda burocrática. Sim, o licenciamento nós tratamos. Vocês Depois, tratam de tudo. sim, depois há preciso... É chave na mão. Sim, é preciso Isso é depois... muito importante referir. É chave na mão, porque só não quer trabalho. Pois não, pronto. A não ser que seja para apanhar. Não, Pois. depois, a seguir, é preciso haver no autoconsumo coletivo uns acertos de contas, não é? Porque... E não fales em contas, senão o pessoal vai... Pois é. Já foge. Não, tem que... Dizer assim, não, olha... no final temos que ir apanhar apoias. Já é fácil. Agora fazer conta. Também será sempre mais fácil se tiveres uma empresa de... Por exemplo, no meu prédio é uma empresa de condomínio que está à frente daquilo. E que faz terá que ter esse trabalho extra de acerto depois mensalmente. Depende da empresa, digo-te já, mas pronto. Alguns fogem com o dinheiro. Alguém poderá ter mais experiências. Mas eu tinha aqui uma outra questão em relação a essa questão pós-prédios, que é... Também existe essa modalidade, como estavas a falar do... Imagina que... Sem investimento. Sem investimento, ou seja, punhas lá os painéis... O PPA. Ficavas durante Sim, se for um prédio com uma capacidade grande, sim, consegue-se também arranjar... O que é uma capacidade grande? Grande, quer Quantas dizer... habitações, pai? Não, tem a ver com o Com telhado. o telhado, com o espaço. Com o espaço. Porque é a instalação, percebes? Porque depois a própria empresa consegue vender para a rede. Ou seja, Percebes? Imagina, olha, vou falar no caso da minha mãe, que eles são, pai, 2 prédios com a mesma entrada. Portanto, o condomínio é o mesmo. Pá, isto deve ter uma área bastante grande. Se uma área grande, conseguimos pôr uma O que capacidade... é uma área grande? Uma área Porque grande... conheço pessoas que são vários prédios juntos. São, pai, Normalmente 3, 4, 5 o prédios. problema dos prédios em cima é os obstáculos, não é? Ou seja, às vezes não foram pensados inicialmente para ter Mas todo tira-se as chaminés e faz tudo liso. Deita-se tudo Sim, lá. Claro, então- e os cheiros, vai para... Não, mas estás a trocar. Ok. Há um trade-off. É o parte disponível. É a parte disponível, Sim, exatamente. É preciso ver a parte disponível, se tem espaço, assim, olha, consigo pôr aqui 50 kW. Pá, já é um... E também poderia funcionar assim, ou seja, metias lá os painéis por um período de 10, 15 anos, os condóminos pagavam menos logo à cabeça, menos uns aquele valor. Sim, é possível fazer também um negócio desse. E depois, passado esse tempo, ficava para o condomínio. Sim. O que é que precisa? É de áreas, de plantas? Pronto, já disse, pá. É preciso normalmente é ver o espaço. Mas precisas de ir lá ao telhado ou vês uma planta? Numa primeira fase, nós agora, felizmente com o Google Earth, conseguimos já tirar as medidas. Não, mas tens aqui o João Tiago, ele tem um drone, faz a análise do telhado com o drone e faz-te logo a Olha, planta. vou dizer uma coisa. Eu estive lá na Cinersol, porque já fui lá algumas vezes ter com o Ivo, e é muito interessante os estudos que eles fazem através do Google Earth. Ok. E o Google Maps, porque conseguem esquematizar toda a obra através do software. Imaginemos que és o meu cliente, nós fazemos, temos um software em que conseguimos desenhar, importamos do Google Earth a imagem, Ok. não é? E depois desenhamos por cima da tua casa a implementação dos painéis, onde é que ficam e tal, para tu conseguires ver logo. Vou estar a morada no meu prédio. Pronto, é isso, estamos cá para Pessoal quer é borlas, pessoal quer é borlas. Pessoal, não são poias, mas são borlas. Sim, são borlas. tu dizes, olha, tenho aqui um PPA. PPR? Não, PPA. Mas é um banco? Mas a questão do PPA era para as empresas. Sim. Normalmente o PPA assim. está mais vocacionado para empresas. Se for um condomínio grande, poderá haver essa possibilidade. Depende, depois temos essa análise. Tinhas vindo antes, a gente tinha já vendido uma coisa dessas para a faculdade, para a FEP. Pois, E não tem, que eu andei lá a voar com o drone e não tem painéis. Está Eu lembro quando era calor de chegar ao telhado, lá fazer não sei o quê. Apanhar sol. Não, fazer umas macacadas, aquilo era enorme. É. Era basicamente o espaço que tens em baixo. lembro. O vosso tempo já não se ia. E gasta muito No nosso energia. tempo íamos muito ao telhado. Sim. Vocês já não iam? Iam ou não iam? Eu acho que eles não foram. Nunca fui, eu nunca fui. Não. Até para um ano antes, ou um ano ou 2, Iam lá. íamos ao telhado. Era engraçado. Olha, É mística. estavas a falar um bocado dos carros. Desculpa lá, ias concluir o teu Não. assunto. Era uma história muito engraçada? Ou... Não era. Engraçado é Era João Tiago, um normalmente. Claro. Estavas há bocado a falar dos carros. Queria pegar Sim. outra vez nisso. Porque existe um mito, e até foi o Pimbas que me disse, que ficava mais caro carregar um carro numa bomba de gasolina na autoestrada do que meter combustível. É um mito que tem uma parte
meia verdade, digamos. Ou seja, é muito mais caro, efetivamente. Ou seja, o carro elétrico justifica mais se conseguires carregar em casa, não é? Tem uma tarifa de biorário, carregares à noite e aí a diferença é grande. Mas aí tens que ter baterias. Se tiveres um sistema fotovoltaico, podes ter... Ok, mas eu estou a assumir com fotovoltaico. Ok. Mas mesmo não tenhas... Sim, já percebi. Com fotovoltaico conseguimos ter um pormenor interessante, que se calhar vocês nunca ouviram falar nisso, que é, nós temos excedente, mas temos um sistema para durante o dia, estamos em casa, estamos a produzir a mais energia, ou não estamos em casa, por exemplo, mas deixamos o carro, ou estamos a trabalhar em casa e temos o carro a carregar. Nós conseguimos com o sistema fotovoltaico pôr o carro a carregar só com o excedente, ou seja, se estamos a produzir mais 1000 watts do que a casa está a gastar, então se eu estou a carregar o carro com 1000, se porventura estou a gastar 2000, ele carrega o carro com 2000, enquanto um carregador normal carrega aquela potência que está pré-definido. Claro. Mas se não estás em casa, a partir do carro também não está, não é? Não precisas ter o acumulador? Não precisa ter o acumulador, conseguimos pré-definir depois no telemóvel, na app, para dizer assim, pá, quero que carregue, podes dizer assim, quero que carregue com o excedente, mas ele tem que estar carregado até, imaginemos, às 6 da tarde. E ele vai-te gerir, diz assim, pá, não vou conseguir carregar com o excedente só, então vou buscar à rede, ou à bateria, que se tiveres a bateria. Estavas a dizer que não estás em casa, mas imagina, se fazes um excedente, depois quando deixas o carro em casa à noite, podes usar o... Se tiveres, assim, se o excedente pode ter a bateria, vai para a bateria, não é? Até me admiro se não me perguntarem qual é a questão das baterias. Pá. Íamos lá. Já várias vezes. E a questão das baterias? Não pode ser tudo uma vez. Eu não me lembro dessa questão. Também não. Não sei, tens alguma questão? Não, se calhar não. Não, das baterias. Acho que é importante falar das baterias. Porque a minha questão, há bocado tu estavas a falar... Eu estava a pensar, as baterias, meu, não te esqueças. Esquece a falar isso em baterias. Eu perguntei a questão das bombas. Exatamente. O que é que muda de diferente? Não é? Tu em tua casa carregas em biorário, lá está, olha, o João Tiago disse a 8 cêntimos, que é o teu contrato que vais ter, não é? A 8 cêntimos. Nas bombas, como é que isto funciona? Que isto às vezes as pessoas também não têm ideia. Compram um carro, como para chegar à bomba, pá, o cartão de crédito, então não passa, então, mas como é que eu pago? Não é assim que funciona, amigos. Vocês têm que fazer um contrato com o vosso comercializador, mas falaste na Iberdrola, não é? Vais e ligas para a Iberdrola e dizes assim, olha, comprei um carro elétrico, quero um cartão para poder passar nas bombas. E tu pagas 8 cêntimos, não é? Então vais chegar à bomba e dizes assim, olha, vou carregar nesta bomba. O kilowatt vais ter 3 componentes. Um é os impostos do governo, não é? Que é as redes. Neste momento não existem, mas vão existir. Os teus 8 cêntimos que tu pagas e o custo do operador, que é o dono do posto. Não é? Ou seja, aqui estaremos a falar, se calhar podemos estar a falar em 14, 15, ou seja, estamos a falar num custo de kilowatt muito mais elevado. E depois tem que ser um carregamento rápido, que tem a ver ou não com o aumento do custo? Ou tem a ver. O carregamento rápido, normalmente o operador é mais caro um bocadinho que o carregamento lento, não é? E isso aí é que influencia. Se estamos a falar, imaginemos, de 8 passar para 16, a vantagem já, em vez de ser 1/3, passa só se calhar a 2/3. Isso é que me leva a pensar, imagina, e depois tens a questão da disponibilidade de carregadores nas bombas. Sim. A ideia é que cada vez mais que os consumidores investam neste tipo de tecnologia. Veículos, sim. Mas depois não há rede de abastecimento. Cada vez há mais postos e tem havido cada vez mais envolvimento e mais instalações de postos de carregamento. Agora, em média tens que 3 em cada bomba na autoestrada. Agora, o conceito do carro elétrico nesta fase, não é? Ou seja, é tu poderes abastecer em casa, é para quem, se for uma pessoa que vais todos os dias ao Algarve, não é o carro elétrico que não encaixa no teu perfil. Estás a chegar onde eu queria, não era? Que não é uma solução para toda a gente. Para toda a gente. Exatamente. Deve ser bem pensada. É o uso que dão aos... Ou seja, um dos problemas que se levanta na utilização de qualquer bateria é a sua durabilidade. Sim. Ou seja, aqui faz sentido também as pessoas saberem até que ponto é que, comprando um sistema fotovoltaico onde é possível armazenar a bateria, com baterias, a energia com baterias, que tipo de duração é que está estimada nas baterias? Pronto, exato. Isso é uma boa pergunta. Excelente pergunta. Não, é uma das preocupações das pessoas, é essa. É a diferença. Quando chegam até nós, já ouvi falar no fotovoltaico, tenho um amigo que tem, mas vão montar um sistema com baterias ou sem baterias, não é? Muitas dúvidas. E eu que lhes digo é assim,
depende um bocadinho também do seu perfil, não é como em tudo, se é um perfil mais que quer um retorno mais rápido ou se quer uma poupança mais elevada. Ok, ou seja, se alguém é mais conservador e quer um payback mais rápido, tens que vais para uma solução sem bateria. E metes as baterias depois. Se alguém não tem tanta preocupação em recuperar o seu dinheiro, ok, e tem mais cá disponibilidade de liquidez e quer aumentar a sua rentabilidade, então inclui exatamente, ou seja, se tu quiseres assim, vou montar um sistema para a minha casa, interessa-me mais o retorno, então vou montar um sistema só para durante o dia, ou seja, sem baterias. O que é que vamos fazer? Vamos ver os teus consumos durante o dia. Aumentar o retorno não é com bateria? Não, o retorno mais rápido. É sem bateria. Ok, o retorno mais rápido. Tu montas um sistema sem baterias e tens ali uma poupança entre 20% a 40% do valor da fatura, com uma amortização em 4, 5 anos do sistema. Mas diz assim, 20%, 40% é pouco. Queria ter mais, não é? Há muita gente que é reformada, tem muitos clientes que já estão reformados e para eles não lhes interessa, já tem este valor de reforma, querem reduzir custos. Não é? E querem ver a obra. Eu pensei que ias dizer o contrário. Querem retorno, já vou morrer cedo. Querem retorno do rato. Não, eu tenho eles querem é ver obras. Não, estar ali sossegado a ver a sua obra. Mas obra em casa, é engraçado que o meu pai é engraçado porque o meu pai passa bastante tempo ao telefone. E então a ver obras. E o que acontece é que como ele tem um sistema fotovoltaico em casa instalado e ele passa muito tempo a ver os consumos. Agora não estou a gastar nada da rede. Outra vantagem. Está a jogar cartas. O solitário está a ver o consumo. O vizinho está a ver aqui. Por acaso tem um colega de trabalho que também faz isso. Ele está quase na reforma e estás a ver? Não estou a gastar nada. Mas está a trabalhar lá? Ainda está, mas está quase a Não. Ele está a fazer conta que trabalha lá. Pois era o que eu ia dizer. Que ele está sempre a no telemóvel. Não estou a gastar nada, olha para isto. E depois tem câmaras para claro. A casa. E depois mostram os vídeos também, lá no meio. Não, isso é quanto é aquele papel aumentar a potência. Mas a duração das baterias, mas não chegaste ao ponto. Ao resto. Depois, a segunda hipótese é o cliente diz assim, em vez de meter, imaginemos que precisava 5 painéis sem baterias, vou meter 10, vou criar um excesso e vou metê-lo na bateria para depois utilizar à noite ou noutro período em que eu tenha mais disponibilidade de energia e que não esteja a produzir naquele momento. E aí fazes bem a pergunta que é a garantia das baterias. Isto como os painéis também evoluíram, as baterias também evoluíram. Antes era o chumbo, era o gel, aquelas baterias dos carros, não é? Também passamos por isso. E aí as garantias eram curtas, 4, 5 anos, precisavam de manutenção. Desde que apareceu o lítio, um bocadinho também puxado pelos carros e pelo solar também, há a possibilidade das baterias. E as baterias trazem garantias de 10 anos, habitualmente agora as de lítio, e uma vida útil estimada entre 15 a 18 anos, dependendo depois da utilização que tu fazes em cada ciclo de carga. Ou seja, foi uma tecnologia que foi alavancada pelos automóveis, não é? Sim, pelos automóveis. Isto, para vocês terem uma ideia, o Elon Musk, da Tesla, não é? Quando chegou ao setor, e também ele tem uma parte, tem um Solar City, que é também de painéis, e chegou ao mercado e disse, vamos lançar as baterias para o solar, a Tesla Powerwall, vamos revolucionar isto tudo, vamos ser os maiores do mundo nas baterias. Vamos comprar o Twitter, vamos fazer tudo. E o que é certo é que assim, os outros gajos LG, BYD... Foram atrás. Não é que foram atrás, ou seja, começaram a disponibilizar as baterias, rapidamente se meteram pés ao caminho e apareceram as baterias no mercado, e ainda hoje, se quiseres instalar uma bateria da Tesla em Portugal, não consegues, porque ainda não estão autorizados, porque eles não têm ainda capacidade, isto já foi para aí há 7 ou 8 anos, não é? Ainda não têm capacidade, entraram em Espanha agora, na semana passada, prevê-se que em breve chegarão a Portugal, mas quer dizer, ele... com a velocidade que fez, fez pressão a que os outros... Criou o mercado e não teve mãos para agarrar, não teve unhas. Não teve se calhar escala, porque ele estava a fazer carros, está a fazer vai-vens espaciais, está no Twitter, está em tudo. Está em tudo. Vai lá só E então, pessoas que devem mesmo ir ao telemóvel por www.patrocinasol.pt. Quem tenha indústria e queira baixar a fatura da luz, exatamente, tem um payback excelente, sendo que pode ter um apoio financeiro do Estado. Okay? Nós também ajudamos a fazer essas, não fazemos diretamente, mas temos parceiros que fazem essas candidaturas. Que... Estás a rir? Porquê? Não sei, estou a brincar. Que, portanto, além do payback com o apoio do Estado, será ainda mais interessante.
Quem não tem carcanhol pode na mesma ir bater à tua porta. Fazer o PPA. Fazer o PPA. O financiamento, nós também, se for uma empresa, também ajudamos no financiamento. Pode fazer financiamento connosco. Também pode fazer o É um financiamento. serviço completo. Mesmo, serviço completo. Chave na mão. Chave na mão. Chave na mão. Quase que eu chave. És o homem com aquele chaveiro enorme. Chegas lá A e... qualquer porta tu abres. Se for particular e tiver uma vivenda, se quiser construir, tem mesmo que falar contigo. Sim, convém falar com a Cinersol para nós... Isso, já está, ele já percebeu. Claro que temos que dar formação. Sim. Não é? Ou seja, não confiar no eletricista Cinersol. Se se quer adquirir viatura elétrica, a mesma coisa. Tem os carregadores, ou se também quiser, se forem carregadores públicos, nós também fazemos. Ou seja, não é só se for um hotel, um restaurante... Hotel ou restaurante também. Sim, se for carregadores públicos, quiseres fazer... De repente... toda a gente. Basta gastar energia. Basta gastar energia. Mas vamos aos mais coisas. Se tiver um prédio e tiver uma área disponível, também pode e deve Falar connosco, sim. Exatamente. Porque podem investir e ter o retorno. Porque é esse o passo que a União Europeia quer. Ou seja, a União Os Europeia prédios querem todos painéis. Tu poderes vender, ou seja, o passo seguinte é tu, imaginamos que o João Tiago faz uma instalação e até poder vender ao vizinho energia. Ou seja, simplificar o processo da energia. Isto com os carros elétricos, cada vez vai haver mais consumo de energia elétrica. Uma das coisas e vai ter que haver mais produção de energia e o melhor sítio para produzir é localmente. Se estivermos a produzir aqui, mas estarmos a fazer uma grande... Quem tem um prédio também deve ir lá e quem é que fica de fora? Pá, quem fica de fora, quem não quiser, ou quem já tem, não é? Olha, embora pode também ampliar. podemos buscar aqui mais uma categoria de ouvintes sem abrigo. Opa, há não é sem abrigo, mas é um arrumador. Mas por acaso vou-vos dar uma... Eu gostava de trazer cá. Mas vou-vos dar uma ideia, por acaso hoje, como nos disse, É o Zé. Ele um dia há de vir cá, como convidado. Então, É um arrumador de carros. Uma perspectiva... Esquece. Cita poetas, tem uma cultura do cara assim, tem uma piada. Quando eles que a história é engraçada, é mesmo engraçado, não é como o João Tiago. É mesmo engraçado. Sabes que eu quando digo que a história é engraçada porque eu estou à espera que vocês complementem. Outra coisa, toma bem, senão não vinha. E toma bem. Sim. Faz a barba. Mas ias dizer? Não, ias dizer que... isto do mercado, eu já vou fazer 16 anos no mercado, já assisti a várias evoluções do setor, não é? Ou seja, engraçado, como diz o João Tiago, eu quando comecei dizia assim, olha, um sistema, daqui, foi em 2014 que eu disse que a legislação saiu para produzirmos a nossa própria energia, previa-se quando eu comecei que fosse para em 2025. Não é? Okay. Ou seja, houve um retrocesso, ou seja, antecipou-se para aí mais de 10 anos. Não é? Vai acontecer a mesma coisa no hidrogénio. Neste momento... É isso que eu te ia perguntar, o que é que vês no futuro, o hidrogénio? O hidrogénio, neste momento, está a acontecer a mesma coisa, que é, se tu fores montar um sistema com hidrogénio verde e fizeste o investimento do teu próprio bolso, ele não é rentável. Mas as pessoas ainda não sabem o que é o hidrogénio verde. Porque é o hidrogénio, ou seja, o hidrogénio é produzido, ou seja, é alimentado... Exatamente. Ou seja, o hidrogénio, a tecnologia já existe há muitos anos. Não é? Só que como o preço da energia subiu, não é? Começou-se a falar um bocadinho mais no hidrogénio, começou a ser mais rentável. E o que é que a União Europeia está a fazer? E o Governo fez, lançou agora alguns apoios também ao hidrogénio, com incentivos de 50%, 60%, para que a tecnologia, como nos painéis, comece a massificar, a produzir cada vez mais, mais tecnologia, até o preço baixar. A questão é que tu, para produzir hidrogénio, tens também um grande consumo de energia. Precisas de energia e de água. Exatamente. Ou seja, o que se está a fazer é falar-se do hidrogénio verde. Ou seja, então, tu vais buscar às renováveis essa energia para produzir o hidrogénio. Para quem é que, neste momento, não daqui a 5 anos, para quem neste momento é que deve começar a pensar em hidrogénio verde? Quem é que deve começar? A Cinersol? Há indústrias que gastem, por exemplo, o hidrogénio verde neste momento está a seguir o caminho de ser introduzido na rede de gás, não é? Para reduzir os consumos de gás. Ou seja, indústrias que consumam muito gás... Muito gás poderão vir a produzir, injetar até 10%, normalmente a rede aguenta até 10%, 15% de injeção de hidrogénio, reduzindo o gás. Ou seja, quem tem uma indústria que tem consumos de gás elevados, também deve ir a cinersol.pt. E vês essa tecnologia de hidrogénio aí também para o ramo automóvel? Porque há muita gente que não está convencida com... A vantagem do hidrogénio em relação ao elétrico é apenas uma, que é o tempo de abastecimento. Não é? Ou seja, nós ainda não conseguimos colocar a potência que necessitamos numa bateria de um carro para ter 700, 800 km instantaneamente. Não é? Ou seja, é preciso
a densidade da bateria, a potência, demora algum tempo, que é o principal problema do carro. Mas e a autonomia do hidrogênio também se calhar vai ser maior? A autonomia, para já, ainda não ali muito próximas, mas tens a vantagem que chegas lá é como se fosse abastecer gasóleo, não é? Chegas lá e abastece é imediato. Pois. O que gostava a dizer, que hoje foi uma formação de a empresa israelita de fabrica equipamentos solares, e a ideia que eles trouxeram hoje para o mercado é a agrisolar, que é, eles já estão a fazer testes em Israel, em produções agrícolas, ou seja, tens produções, imaginemos, de mirtilos, mas ou seja, nem te interessa muito que aquela hora do meio-dia que bata muito sol, não é? Ou seja, o que é que eles fazem? Fazem painéis, não é? Com um espaço no meio para a cultura, não é? Para a cultura que tu queres, o painel roda. Não é? O agricultor consegue programar a que horas é que quer fazer sombra. É como um girassol, não é? Tipo girassol, exatamente, ou seja, ele vai orientando, faz sombra, não faz sombra. E já há testes que têm aumentos de produtividade entre 10% a 15% do cultivo, não é? Poupa água porque àquela hora de mais sol ele está a proteger a cultura e ocupa espaço que não estava a ser utilizado para nada. Claro. Ou seja... O Mário Rebelo também falou dos israelitas. Estão muito avançados na agricultura e no consumo de água. Ele tem muitos clientes em Israel. Eu vi esse episódio e ele por acaso falou nisso. Aliás, ele não disse, mas ele lá em Israel é quase um chefe de Estado. Pois é. A filha dele foi a Israel e ele deu lá uns contactos e ela voltou a se impressionar isso. E afinal, tipo, tu és mesmo, tem lá quase um resto de Estado. É verdade, porque ele foi lá muito cedo, não é? E tem lá imensos parceiros, é super conhecido lá. Próximo episódio. Outra vez sobre a atualidade? Próximo episódio vai ser um episódio mistério. Mistério? É mistério. Episódio do mistério. O episódio é mistério quando a malta não sabe qual é o próximo tema. Sim. Normalmente dá jeito. Deixamos no ar então. Pronto. Episódio surpresa então. Vamos pedir aqui do Ivo, ele deu-nos N dicas. Eu que agradeço o convite. Se ainda não decoraram o nome da empresa, Cinersol. Eu gostei muito deste episódio, já tinha estado com o Ivo a trocar algumas ideias sobre esta questão da fotovoltaica. E sabias que ia ser interessante? Sabia que ia ser interessante, sabia que ia ser um episódio onde íamos esclarecer bastantes dúvidas, especialmente na questão dos carros e até dos carros, ou seja, se a nossa casa tem a potência ou energia suficiente para carregar os carros, acho que é muito importante. E também foi muito importante perceber um bocadinho como é que vai ser o futuro, não é? Porque muitas vezes só falando com as pessoas que estão dentro da área do negócio é que percebemos o futuro. Ou seja, e o Ivo trouxe aqui uma visão até bastante clara de como é que vai ser a gestão da energia no futuro. Por isso acho que os nossos ouvintes hoje estarão bastante elucidados, os 2 ou 3 que ouvem. Há dias a tentar explicar a alguém o que é um podcast, assim mais velho. E a coisa que saiu, até não fui eu que disse, foi um primo meu. É a malta a falar para a internet. É malta para falar para a internet. É malta a falar para a internet, é um podcast. A internet é uma senhora? É, muito velha já. Muito velhinha. Ok. Está bem, então pronto. E pronto, ficamos por aqui. Até à próxima. Para o episódio mistério. Para o episódio mistério. Obrigado. Aliás, este era o 9º episódio. Este era o 9º. Era o 9º. Isso é que é mistério, episódio X. Sim, olha, agora vamos gravar agora um Pimbas. Agora gravamos um Pimbas aí, como está? Já está. Mas está gravado, Mas é também episódio mesmo, mete episódio X, péssimo. Olha, tipo mudar a ventoinha que já estava a ficar aqui. Pois, ok. É fraquinha, mas afinal... Estava ali. Mas boa.